Então, pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos. Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas, beleza? A gente viu na última aula os conflitos no Oriente Médio. A gente viu aí a questão Israel-Palestina, tá? Boa noite, Gabriel. Então, começando agora. A gente viu os conflitos, né? Antes também a gente viu a guerra na Síria, que desencadeou na Primavera Árabe, tá? A gente explicou esse processo um pouco, trabalhamos essas questões, já adiantamos questões complicadas, um pouco de entender, que são essenciais para poder, entender realmente, né, essas coisas. Por exemplo, a relação dos sunitas com xiitas, são pontos, assim, bem importantes de estar por dentro, né, de saber para poder ficar mais claro, mais fácil de compreender. Então, aí hoje, a gente vai falar sobre o atentado de 11 de setembro, que fez, né, 19 anos, na semana passada, na quarta-feira passada, é isso? Não, sexta-feira passada. Então, eu queria começar perguntando a vocês o que vocês sabem sobre o 11 de setembro. O que que vocês entendem, o que que vocês já ouviram falar, o que que esse dia significa para vocês, e o que que vocês conhecem, por quê, de onde que ouviu. O Leandro tá falando aí as torres. As torres gêmeas, né? Isso aí. O que mais? O que que você sabe, Leandro? Ataques suicidas contra os Estados Unidos, diz a Renata. Ataque terrorista nas torres gêmeas, disse a Ana. É isso aí, é por aí, gente. Mais alguma coisa? Vocês chegaram a ver o documentário Fahrenheit 11 de setembro? Isso aí é bem legal, ele é bem... Explica, assim, algumas coisas, uns furos, né, que tem nessa história. Leandro, sim, tá relacionado aos muçulmanos, sim, isso mesmo. Muitas pessoas morreram, tá falando a Evelyn, tanto das torres como dos aviões. É isso mesmo, por aí. É, foi um ataque terrorista, né, uma... Aviões... Ah, não, melhor. Tô falando, mas é que eu vou. Não foram, isso, não foram só dois aviões. Dois que foram lançados contra as Torres Gêmeas, né? E teve ainda um que foi atirado ao Pentágono, né? Outro símbolo importante para dentro do território, dentro da nação dos Estados Unidos. E também um que, né, conta que foi abatido, né? Essa é a história contada, né? Pelo governo. Isso mesmo. Aí, com essas respostas aqui, pessoal, eu vou colocar lá no slide, vai fazer parte. O primeiro slide é essa participação de vocês, vai estar a resposta lá. Vou passar para lá, mas é isso aí, a gente vai ver agora, assim, os antecedentes do ataque, tá? O que que aconteceu no ataque, de fato, ali, assim, o que que foi esse dia, né? Alguns sujeitos que estão envolvidos, né, nomes importantes aí na história, fazer uma contextualizada dos antecedentes, das relações geopolíticas entre os países do mundo árabe e os países como Israel, Estados Unidos, dentro desse contexto de conflitos aí, tá, bélicos, e, e aí a gente, né, no final, passar uns documentários para vocês, umas indicações para poder entender um pouco melhor esse, esses processos, tá bom? É isso aí, até os próprios terroristas morreram, né? Foi suicídio total, eles sequestraram os aviões, né? Fizeram um sequestro e atiraram o avião contra a torre, né? Contra o Pentágono. Então, assim, né? E por quê, né? A gente tem que perguntar por que que a pessoa, né? Que que leva a pessoa, né? O camarada, o sujeito a fazer isso, né? Tipo assim, vocês tirariam a sua vida, a vida de vocês, dessa forma, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que existe uma relação, né, da jihad, né, que é a guerra santa,
são radicais do islamismo, né? Assim como tem o Hamas na Palestina, tem o Hezbollah no Líbano, tem a Al-Qaeda, né? O grupo Al-Qaeda, que foi quem fez esse atentado às torres, né? Então, pessoas da Al-Qaeda, beleza? Então, vamos ver com detalhe aqui. Eu vou projetar minha tela para vocês, beleza? Depois eu vou passar essas que vocês disseram lá para o slide, tá? Para vocês poderem ter esse slide colaborativo, beleza? Estão vendo minha tela, gente? Me dá uma confirmação aí. Estão vendo? Maravilha. Então vamos lá. Aqui então a gente inicia nosso slide, né? Que não é só aula só apenas sobre o 11 de setembro, mas também nós vamos falar aí também sobre outros conflitos no Oriente Médio no século XX, tá? Então, esse é o contexto da aula, beleza? Então, começando aqui, eu vou terminar depois, vou colocar as contribuições de vocês, tá bom? Agradeço pela participação. Essa aqui é uma foto tirada bem segundos antes, né? Do segundo avião atingir a torre, né? A primeira torre, ela tem poucos registros, porque foi algo inesperado, assim, né, que aconteceu. E já o segundo, né, o pessoal ainda não achava que era um atentado, né, que a nação, que o povo estava sob ataque, achava que tinha sido um acidente, mas a partir daí já se tem registro, já está a mídia lá registrando, né? Várias pessoas, né? Naquela época a gente tem que ter noção que é o ano 2001, então não é como é hoje que todo mundo tem um celular, tem um smartphone que tem a câmera que vai registrar aquilo ali, né? Essa época, para você fazer esse registro, você tinha que ter uma câmera, né? De gravação, de filmação, de filmagem, né? Fotográfica. Então, esse período também pós, né, com os atentados dos 11 de setembro, muda bastante a, a defesa, quando, né, a facilidade que se tem para ingressar, para entrar no território estadunidense, fica muito mais rigoroso, fica a dificuldade, né, que se tem, tipo, hoje para tirar visto, é muito mais difícil do que naquela época, para poder ir para os Estados Unidos, a questão do controle na alfândega também. Então, esse tipo de coisa são alguns desdobramentos, né, desse fatídico dia. Então, esses foram os alvos, né? Ou é, é o que se pretendia como alvo, né? A torre, aqui a Casa Branca, né? Que é a casa do presidente dos Estados Unidos, na capital, que é o símbolo do poder político, ela não foi atingida de fato, né? Teria sido esse quarto avião, como alguns falaram, que caiu, foi abatido, né? E aí, então chegou a se concretizar. A gente teve, sim, um avião, né? Que, como diz a história oficial contada pelo governo, caiu aí, atingiu o Pentágono, e os dois, que é o que mais remete, cena mais clássica, são nas Torres Gêmeas, que é o símbolo do poder econômico, né? Isso aí é o prédio mais caro, onde está centralizado os capitais das grandes empresas, né, transnacionais, ou seja, níveis globais, estão aí em Nova York, né, um metro quadrado aí caríssimo, um prédio caríssimo, ocupado, né, por pessoas da alta elite máxima, né, o porcento aí mais rico do mundo. Então, esse atentado, né, essa motivação da guerra santa, né, a Jihad, que é o que a Al-Qaeda, o grupo terrorista, quem fez esses atentados, né, que é uma milícia, né, uma milícia, um grupo paramilitar que se organiza, treina. Hoje ela foi dissolvida, foi fragmentada, a gente vai ver por quê, como aconteceu isso, quais que foram desdobramentos, tá? E, né, e declarou guerras aos Estados Unidos, né, a nação estadunidense como símbolo máximo aí do capitalismo, da hegemonia do capital, do Ocidente, né, o símbolo ocidental. Então,
Essa foi a motivação, né? A insatisfação, a discordância, né, dos projetos políticos, a política externa dos Estados Unidos, as ações dos Estados Unidos, tá? Como que os Estados Unidos agem nos países, e aí tinha essa discordância por parte, como tem até hoje, né, de outros grupos, além Al-Qaeda, outros grupos, Estado Islâmico, também tem guerra declarada contra os Estados Unidos, tá bom? Então, a internet tá meio ruim aqui. Todo mundo tá ouvindo bem? Dê um retorno, por favor, gente. Estão ouvindo, beleza. Tá bom, tá ótimo. Lembrando que eu não tenho acesso ao chat aqui, gente. Então, só abre o microfone se quiser perguntar, se quiser falar, tá bom? Vamos voltar. A gente vai ver aqui agora as caras de algumas pessoas aí que estão metidas no meio. Como mostra, né, nesse documentário aí do Fahrenheit, 11 de setembro, que é o do Michael Moore, um cineasta, ativista aí lá dos Estados Unidos. Ele mostra as relações, né, entre a família Bush, que é a família muito rica nos Estados Unidos, cujo presidente na época, né, era o George Bush, na época dos atentados, com a família Bin Laden, que é esse cara aqui. Então, o pai do Bin Laden, o pai do Bush, que é ex-presidente, tinha sido presidente 8 anos antes do Bush filho, tinham relações comerciais muito próximas, tá? Isso aí é caso antigo, são relações muito antigas no ramo do petróleo. E aí, pra vocês terem uma ideia, o vice-presidente do Bush, o Dick Cheney, era o presidente do grupo petroleiro de uma corporação chamada Halliburton, tá? Esse camarada aqui, ele é o presidente do Afeganistão, que é expulso pelos Estados Unidos quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão depois do ataque às 11 de setembro. E aí ele vira o presidente, tem as eleições, e ele trabalhou na Unocal, que é uma outra empresa parceira da Halliburton, que foi quem ficou responsável por fazer a obra do gasoduto, do oleoduto, entre o Mar Cáspio e passando por todo o território ali do Afeganistão. Então a gente tem que ter em mente, né, que por mais que esse camarada aqui ele seja maluco, né, tem o ódio dos Estados Unidos, a política dos Estados Unidos, é que há interesses econômicos o tempo todo, e aí tem um documentário que eu estou passando para vocês no final do filme, no final aqui do slide, que chama Park Avenue 740, se não me engano, que é o endereço de um apartamento mais rico, assim, lá em Nova York, e que mostra a relação entre esses chamados lobistas, que são os empresários que financiam campanhas, alguns você vê até são vice-presidentes, né, quando não são presidentes, e a relação entre eles, né, na tomada de decisão das políticas, né, as políticas públicas. Então, assim, a gente está falando do enfraquecimento do governo, né, que a gente observa com as medidas neoliberais, né, e da década de 80 para cá, tá, que se tem um enfraquecimento, o desmantelamento do Estado-nação, ele aí perdendo a sua autonomia, perdendo a sua capacidade de comandar, né, e perde justamente para as corporações. Então tem outro documentário também que chama As Corporações, tem um link aí no final, que mostra esse poder gigante que tem as corporações, poder econômico e político. As coisas estão indissociáveis, entendeu? Esse aqui é o Saddam Hussein, é o ditador do Iraque na época, tá? E a gente vai ver o que aconteceu com ele. Então, a retomada histórica aqui, pessoal, o que a gente fala, né? A gente viu na última aula aí que depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, né, decidiu ali no Conselho, nas reuniões, por votação, a criação do Estado de Israel, né? Só passando aqui para poder lembrar um pouco esse contexto, né, esses conflitos aí no Oriente Médio, que é muito intenso. E aí foi tirado o Estado de Israel para poder ocupar ali a região da Palestina,
por outros conflitos que estão aí insistindo, né, persistem até hoje. E aí, durante esse período aqui de 79, né, que tem as revoluções no Irã, hoje a gente vai né, falar mais do Irã, do Iraque e do Afeganistão, tem pouca participação direta, né, e o Israel, tipo, não apoia nas decisões, assim, não fica ao lado dos Estados Unidos, entendeu? Mas o Irã, hoje, ele financia grupos, por exemplo, como o Hamas, tá bom? Então, assim, tudo que tá ali numa zona, tá relacionado, né, tem suas relações. Mas então, para poder chegar, né, no 11 de setembro, no fatídico dia, né, naquele fato ali, naquele atentado ao povo estadunidense, eu falo ao povo, vocês vão entender por quê, né, a gente vai fazer essa retomada um pouco, né, começando pela Revolução Xiita, e aí, né, essa diferença entre sunita e xiita, ela é essencial, tá? São o quê? São linhagens dentro do islamismo, dentro da religião dos muçulmanos, que acreditam que após a morte do Muhammad, que é o profeta, né, do Islã, um acredita que a linhagem tal tinha que seguir, a linhagem direta, que são os sunitas, os tradicionais, e os xiitas, a linhagem do genro dele, que achava que era é, né, essa família que tinha que assumir o poder, beleza? Outra coisa, né, que nem todo árabe é muçulmano, tá? E nem todo muçulmano é árabe, isso é importante. O Irã, que a gente vai trabalhar hoje, ele é a maioria xiita, mas não é árabe, ele é persa, tá bom? É o antigo reino da Pérsia, as civilizações persas lá, o rio Tigre, o rio Eufrates, antigas civilizações, Mesopotâmia, é esse território que nós estamos falando, beleza? Outra coisa que é importante ter em mente, isso não é para nem para o Enem necessariamente, mas para a vida, é que durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles apoiaram e financiaram ditaduras no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, foi um golpe que estava por trás, era a CIA, toda a América Latina também, Chile, Argentina. A gente já vê a influência dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, tá? Também na África, muito grande. E esse conflito já, né, Estados Unidos e o mundo árabe, ele começa nessa época, né? No século XX, que é com a interferência. A União Soviética também tem seu dedo lá, e a gente vai ver como é que aconteceu isso. Então, para falar da Revolução Xiita, né, ou a Revolução Iraniana, é que a gente tem que ter em mente o quê? Que antes de 79, né, era um sunita que estava no poder, tá bom? Sendo que o Irã é maioria xiita. Esse Shah Reza Pahlavi, que é o monarca persa, ele era pró-Ocidente, tinha relações diplomáticas, né, estabelecia o Irã nessa época, muito ao contrário do que é hoje, né, que é um conflito mundial aí, geopolítico mundial, importante saber, importante estar por dentro, que é Irã e Estados Unidos. Naquela época, na década de 50, você tinha um, um governo amigo, próximo, aos Estados Unidos, tá? Esse era o Reza Pahlavi. O Shah é o título dele, é o monarca. E aí, né, ele chegou ao poder, na verdade, em 51. Antes disso, era um primeiro-ministro que ele nacionalizou as empresas de extração de petróleo, ou seja, ele transformou tudo que é empresa que fazia extração lá, o Estado comprou, né, para poder pertencer ao Estado aquela empresa e destinar, assim, dessa forma, mais políticas públicas, né, mais políticas sociais. E aí ele sofre um golpe apoiado pelos Estados Unidos, e aí quem assume aí sim é o Reza Pahlavi, tá bom? Esse sim, né, um governo autoritário, um monarca, com muita repressão. A gente tem que ter em mente que o Irã é a terceira maior reserva de petróleo do mundo, atrás só apenas aí da Venezuela, que é a primeira, e a Arábia Saudita, o segundo ponto, mas de maior reserva de petróleo. E aí, a gente tem na década de 70 várias crises mundiais no preço do petróleo, queda do preço do petróleo, crise do capitalismo, estamos falando de crise do capitalismo, tanto que que vai acabar aqui? O Fordismo, né? E aí dá início ao toyotismo, uma nova forma de produção, né? Aquele capitalismo de bem-estar social, keynesianista, ele se esgota, né? Assim, não é mais prático. Pessoas trabalhando a vida inteira dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma fábrica, né? Eles viram que o operário, esse tipo de operário, 30 anos, numa mesma empresa, numa mesma indústria, ele se articulava,
ele tinha sindicato, ele tinha voz, ele tinha força. Então, hoje a gente tem um mercado cuja tendência do mercado é o quê? Você fica 2, 3 anos numa empresa e você já está em outra empresa. Então, estamos falando do quê? Do neoliberalismo, né? Ou seja, a flexibilização das, das relações trabalhistas, né? Precarização do trabalho, privatização de empresas, tá? Então, aí nesse momento, na década de 70, a gente tem aí várias crises de petróleo e aumentem muito a desigualdade no Irã. Então, isso provoca insatisfação e o povo responde. E essa resposta, ela vem dos universitários, né, ligados aí às ideias socialistas, beleza? Também conservadores religiosos e os que são na questão de maior vulnerabilidade, que estão sofrendo mais com a crise. Então, o povo derruba o Shah Reza Pahlavi e chega ao poder, né, eles eram assim nacionalistas e bem religiosos, né, ou questão da soberania nacional que se falava, ou também tinha a questão da soberania mesmo religiosa, né, assim, essa autonomia, que o Irã estava se ocidentalizando, que se fala, e estava ficando muito próximo aos valores do Ocidente. O pessoal mais conservador religioso não quis isso. Então, em 79, chega ao poder o Khomeini. Khomeini é o nome do camarada, e o Ayatollah é a autoridade religiosa xiita, né? E aí por isso que a gente fala hoje que o Irã é uma teocracia, ou seja, um tipo de governo baseado em Deus, tá? As medidas elas são religiosas, tá bom? Medidas econômicas, políticas são religiosas. É aqui a gente vê o esquema, né, de como funciona. A fonte está aqui, é do jornal Nexo. Eu recomendo que vocês abram esse vídeo que vai explicar passo a passo a história do Irã também, esse momento no século XX. E aqui é como que mostra isso aqui é o Ayatollah, que é o líder supremo, ele é a autoridade máxima, mesmo política e religiosa. Ele escolhe o chefe do judiciário, o chefe do judiciário, por sua vez, escolhe metade do conselho dos guardiões, a outra metade é escolhida do conselho dos guardiões é escolhida diretamente pelo Ayatollah, tá? Que mais? A gente tem o presidente aqui, ele só fica possível de ser eleito, ser candidato, né? Por meio do voto que ele é eleito, mas ele só pode ser candidato com a autorização do Conselho de Guardiões. Então, assim, o presidente responde, né, a um conselho que responde ao líder supremo, tem essa estrutura em que o Ayatollah, o xiita, ele é ali o máximo, né? E aí, como consequência dessa revolução iraniana, que tirou o cara que estava ali, o Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, né, e colocado por ele, financiado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos ele vai assumir outra estratégia. Ele apoia o Iraque, que entra em guerra com o Irã. Então, ele é apoiado, o Saddam Hussein, ditador iraquiano, já nessa época, já nos anos 80, já era ditador. Ele é apoiado, financiado com armas aí pelos Estados Unidos da América e tem a invasão no Irã xiita. E essa guerra, assim, muita matança, morreu gente dos dois lados. No fim, ninguém venceu, com um empate, ou seja, né, a guerra ficou um tempão, né, as elites que mandam no governo, né, matando os seus cidadãos, matando as pessoas, né, e aí mandando, alimentando isso, e no fim a guerra foi encerrada sem vencedores. E aí se achava, né, que com esse apoio dos Estados Unidos, com armas, tecnologia super avançada, e o Irã e o Iraque, que é um grande contingente de pessoas, seria uma vitória fácil, mas não foi assim. E aí até hoje a gente tem o Irã aí como um, um, um país super forte militarmente, hoje desenvolve arma nuclear, e por conta disso ele sofre sanções econômicas, né, embargos econômicos pelos Estados Unidos. Que mais? Tiveram uns questionamentos, ondas de insatisfação em que o povo foi para a rua contra o autoritarismo dos ayatolás, tá? Isso nos últimos 15 anos, beleza? Nos últimos 10 anos. Hum,
E além disso, né, como tinha falado, o Irã ele financia esses grupos aí opositores de governos sunitas, né, como é na Síria, no Líbano, no Afeganistão e no Iêmen, e no caso na Palestina ele financia o Hamas, o grupo terrorista em guerra contra o Iraque. E aí depois dessa guerra o Iraque estava quebrado e além disso ele tinha pego um empréstimo com países como o Kuwait e o Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Ele tinha pego empréstimos e aí não ganhou a guerra, não arrumou nada, e aí entrou em declínio econômico. E aí, por conta, além disso, né, nos anos 90 também tinha aí crises no capitalismo, estava se observando isso, e né, a commodity, né, o petróleo, o barril de petróleo tinha reduzido aí pelo preço à metade. Então, assim, o Iraque que vive, né, do petróleo, né? Como é que vai ficar bem se a principal fonte de renda dele está baixa, né? Dentro da economia mundial, dentro das relações econômicas mundiais. Então, isso, né? Ele acusa o Kuwait de estar extraindo e vendendo mais do que é estabelecido pela OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada aí pelos países árabes e também pela Venezuela, né? As maiores reservas de petróleo. Ele acusa o Kuwait disso, o Kuwait responde falando, você me pague o que eu te emprestei na guerra, que você está me devendo a grana preta. Aí o Iraque, né, o Saddam Hussein, o pessoal fica brigando, chega e domina o Kuwait, invade sem dificuldade, o Kuwait é um país pequeno, ele invade o Kuwait, com isso a família real kuwaitiana ela é abrigada pela família real saudita, ou seja, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o que nós temos lá? A gente tem onde é a família Bin Laden, que é a família riquíssima lá, assim, de empresários que financia, que empresta dinheiro para a família real da Arábia Saudita, construiu o país com rodovias, bancos, assim, né, em termos de infraestrutura e capital pesado, e que são parceiros dos Estados Unidos, e é também local onde o, está a Meca, né, a cidade sagrada para o Islã, onde está escrito nos mandamentos, nos 5 mandamentos, de que pelo menos uma vez na vida o muçulmano, o praticante do islamismo, tem que peregrinar até Meca, certinho? E aí acontece que né, essa invasão com o Kuwait, vou mostrar aqui um mapa para vocês. Os Estados Unidos ele coloca bases militares nesse solo sagrado, tá bom? No solo da Arábia Saudita. Então, deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês. Dando para acompanhar, pessoal? Por favor, me dê a resposta. Beleza, beleza. Evelyn, tentando ser o máximo claro aqui na comunicação. É muita informação realmente. Eu vou projetar aqui, que eu tirei sem querer. Aqui, ó, é o Oriente Médio. Aqui é o Iraque, o Irã. Aqui é a Síria, que a gente viu na última aula. Tá o Líbano, ao norte de Israel. Região da Jordânia também. A Arábia Saudita, onde está Meca, Medina, que são locais sagrados para o Islã, tá? O Iêmen, Emirados Árabes, Omã. Aqui é o mundo árabe, pessoal. O norte da África também, com a Líbia, Argélia, Egito. Joia? E aí, assim foi, né? Vamos dar continuidade agora que a gente vai falar o desdobramento dessa... Aqui é o Kuwait, ó. Vocês podem ver perto do Iraque, bem pequenininho, o Iraque muito maior, engoliu facilmente. E o pessoal do Kuwait, né, família real, fugiu para cá, para a Arábia Saudita. Foi abrigada pela família real saudita. Beleza. E aí, após isso, o que que vai acontecer? Ah, é a Guerra do Golfo, né? Então, é o que a gente estava falando, né? A Guerra do Golfo é justamente aqui. Desculpa, eu não mostrei o Golfo para vocês. Esse é o Golfo, pessoal. É esse conflito que acontece aqui entre Irã e Iraque, entre Kuwait, Iraque, tá? Tendo os Estados Unidos instalando bases militares aqui na Arábia Saudita.
E aí, essa instalação das bases militares nesse solo sagrado gera insatisfação ao Al-Qaeda, né, ao grupo radical do Islã. Então, aí eles declaram guerra aos Estados Unidos, a Guerra Santa, né, a Jihad. E aí, um pouco dos antecedentes aí do 11 de setembro é que foi fundada nos anos 80 a Al-Qaeda, era chefiada pelo Osama Bin Laden, que é de origem saudita, né? E é uma milícia, como eu tinha falado para vocês, que foi também auxiliada e financiada, armada pelos Estados Unidos para poder expulsar a União Soviética que estava ocupando o território do Afeganistão. Então, os anos 80 foi muitas guerras, né, no território do Afeganistão, do Al-Qaeda contra a União Soviética e os Estados Unidos apoiando a, a Al-Qaeda para poder expulsar o inimigo comunista, beleza? Aí o que acontece? A Al-Qaeda ela usa o território do Afeganistão, depois que ela vence a guerra, expulsa de fato a União Soviética, para treinar o seu exército. Em 98, a Al-Qaeda realiza atentados às embaixadas dos Estados Unidos, no Quênia e na Tanzânia, lá no continente africano. Na época, o presidente era o Bill Clinton. Ele, né, bombardeia o Afeganistão. O governo da época era o Talibã, também um governo islâmico e extremista, tá? E com isso o Talibã ele dava apoio, né, dava abrigo ao Al-Qaeda. Os Estados Unidos, né, o Bill Clinton exige que o Talibã entregue o Osama, mas ele não entrega. Aí vem em 2001, logo depois vem os atentados. E aí, vamos falar aqui um pouco das consequências do 11 de setembro, né? Depois que houve os atentados, aquele desespero todo, né? Houve uma maciça propaganda e um discurso maciço do presidente dos Estados Unidos na época, o George Bush, né, instigando uma guerra ao terror, né, alimentando na cabeça das pessoas, né, a necessidade disso. Né, o que é essa guerra ao terror? É você colocar, né, plantar a ideia na cabeça da galera que qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer hora, pode ser vítima de um atentado terrorista. Né? Assim, foi uma coisas repetidas muitas e muitas vezes, né, pelas mídias, discursos repetidos incansavelmente de que os Estados Unidos estava sob o ataque, tá? E com isso, os Estados Unidos ele faz a sua invasão ao Afeganistão, onde ele vai expulsar, ele não captura ninguém aí nessa época, ele não captura nenhum líder do governo talibã, nem da Al-Qaeda, eles fogem para o Paquistão. Um novo governo, aquele cara lá, que é justamente ex-funcionário da empresa do vice-presidente, da empresa parceira do vice-presidente dos Estados Unidos na época, né? Então tem um interesse aí do petróleo. Mesma forma também que mostra lá no documentário do Fahrenheit 11 de setembro, como que os Estados Unidos estava ciente de que estava sob ameaça. Havia relatórios aí da CIA, dos serviços de inteligência, de que alguma coisa ia acontecer. Assim, e o Bush ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Assim, tem teorias da conspiração que mostra isso, mostra aquilo, quanto que ele estava envolvido, uma porção de coisas que você pode encontrar pela internet, mas assim, fatos são fatos, né? Assim, ele estava com o conhecimento de que alguma coisa ia acontecer, o quanto que ele sabia e o que que ele sabia, aí só ele pode dizer. Ele jamais ia afirmar isso. Aí essa guerra ao terror, ela, ela faz com que o governo consiga, sem dificuldades, aprovar esse Patriot Act, esses atos patriotas, que é uma lei, uma emenda constitucional que permite que, por exemplo, o governo investigue dados, investigue, né, a vida das pessoas sem justificativa, tipo assim, sem passar por instâncias burocráticas, né? Desregulamenta aí, tipo,
legitima essa medidas aí, legitima essa forma de agir, né, do governo de investigar. Então, eu queria trazer essa questão assim para vocês, né, que é ocorrente assim frequentemente. Eu queria trazer essa reflexão, essa problemática, né, de que frequentemente se acontece esse tipo de coisa, né, que no momento de crise, como a gente está vivendo agora, ou numa guerra, e no caso aqui, muito se teve o discurso de que a gente está em guerra ao coronavírus, né, a esse vírus, a esse ser invisível, e que inclusive o Trump também, outros líderes do governo falando que está em guerra, né, contra esse micro-organismo. E aí é nesse momento que o governo também vai empurrando discursos de que fala que sacrifícios terão que ser feitos em nome da nação, em nome da economia, e a gente vê, a gente sabe quem que são os primeiros a fazerem esses sacrifícios, né? É o trabalhador mais precário, é aquele que não para, aquele que é informal, aquele que está terceirizado, né? E é aquele que aperta a conta, né? Aquele que, como até agora está rolando esse negócio aí, de que para poder implantar o Renda Brasil, vai ser congelada a aposentadoria por 2 anos. É assim, não falta dinheiro. Se você taxa as grandes fortunas, por que não taxar as grandes fortunas? Assim, grandes fortunas é tipo de dono de banco. Grande fortuna não é o cara que. Nem o cara que ganha tipo 20 mil, não. Entendeu? Isso aí é muita coisa. O cara ganha 20 mil por mês é muita coisa, é muita coisa. Mas grande fortuna, é grandes fortunas mesmo. Assim, as desigualdades são muito, muito grandes. Só que, né, o governo ele vai defende, né? Defende os empresários, defende as corporações. E aí a referência que eu estou passando para vocês poderem ver também de que forma que isso vai acontecendo, tá? Que mais? Estados Unidos instala bases militares no Afeganistão. Isso faz o que o Al-Qaeda se fragmente, essa invasão, e nasce o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico também, ele é uma consequência do, né, da política externa da guerra dos Estados Unidos aí no mundo árabe. Da mesma forma como o Iraque foi, né, uma consequência, o Saddam Hussein que foi financiado, por aí vai. Assim, vai gerando, vai empurrando com a barriga, causando medidas preventivas e que seja ali do curto interesse econômico naquele momento e que causa, assim, morte, como a gente já viu, migração de pessoas que são inocentes, pessoas comuns, né, desses países, que perda, né, de famílias, por aí vai. A invasão do Iraque, estou correndo um pouco agora porque o nosso tempo está chegando no final. A invasão do Iraque, ela se dá aqui o Afeganistão em 2001 mesmo, no próprio ano, tá? A invasão do Iraque já leva um pouco mais, em 2003. No documentário vocês podem ver também que o Bush adota um discurso de que a Al-Qaeda tem relações com Saddam Hussein, tá? Só que não tem, né? Não tem. Eles não eram, né? O Saddam Hussein e o Osama Bin Laden nem se davam, nem compartilhavam assim de interesses, tipo, não eram pessoas próximas. A invasão ao Iraque, ela é alimentada com um discurso dizendo que o Iraque tinha armas nucleares e armas biológicas de altíssimo risco para a humanidade global, para pessoas do mundo inteiro. E aí, com isso, os Estados Unidos faz a invasão ao Iraque, chega lá, não encontra nenhuma arma nuclear. No documentário vocês veem tipo, que depois de alguns anos na guerra do Iraque, relato dos militares que estavam lá, eles não sabiam por que essa guerra estava acontecendo, o que eles estavam fazendo no Iraque. Estão lá, mas tipo assim, por que isso? O que é isso? Tipo assim, pessoas inocentes, estamos aqui, a gente chega, não tem ninguém que está esperando um ataque, não tem ninguém que está ali, não tem um exército que está tipo ameaçando a gente. E são grandes massacres mesmo que acontecem, né, de novo, as civis, né, a pessoas civis, a pessoas inocentes, pessoas trabalhadoras, pessoas que estão vivendo a sua vida. Mas isso vai alimentando, né, organização de grupos de resistência, de autodefesa. Então,
né, que é o que vai ser chamado de grupos terroristas, de grupos rebeldes, tá? Já era consequência. E, na verdade, as únicas armas que são encontradas, as armas químicas que são encontradas, são armas biológicas. A arma biológica, por exemplo, né, mutações de bactéria ou o incremento, assim, de alguma forma altera, né, o negócio, bactérias, esse tipo de coisa, de micro-organismos que são tacadas, né, são usadas e que causam várias doenças, várias consequências no nosso corpo, câncer, se não morte diretamente. E essas armas, elas foram, na verdade, concedidas aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, durante a Guerra do Golfo, durante a guerra, quer dizer, durante a guerra Iraque-Irã, né? Na Guerra do Golfo, o que acontece? Iraque está mal das pernas economicamente, acusa o Kuwait, ataca o Kuwait, e os Estados Unidos manda tropas em defesa do Kuwait, tá bom? Então, essas armas, né, o monstro Saddam Hussein foi também alimentado, criado, cultivado pelos Estados Unidos. E aí, mas o que acontece, depois de não ter achado nenhuma arma, né, uma outra justificativa era de que os Estados Unidos estavam preocupados com a vida das pessoas do Iraque que estavam vivendo sob uma ditadura. E aí ele captura o Saddam Hussein e foca no Saddam Hussein, mas como a gente já viu, a gente conhece na história, os Estados Unidos financiou aí várias ditaduras durante o século XX. E aí, curiosamente, bem interessante esse fato, que antes do 11 de setembro de 2001, né, os atentados à Torres Gêmeas acontecerem, né, esse atentado ao povo estadunidense, que viveu sob um constante terror, né, provocado em muito também pelo líder, né, dos Estados Unidos. Antes disso, o 11 de setembro era financiado, conhecido pelo 11 de setembro de 73, que foi justamente um golpe militar financiado pelos Estados Unidos contra a democracia chilena. Nesse dia, aconteceu aqui foi o bombardeio da Casa da Moeda, que foi onde estava o presidente, a casa do presidente, e foi um bombardeio assim sinistro. Tem imagem na internet, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a fala do Salvador Allende, um presidente socialista que tinha sido eleito pelo Chile, lembrando que a gente está falando em 71, ou seja, o Brasil já estava em ditadura. Depois de 73, começa a ditadura no Uruguai, na Argentina, e todas elas aí financiadas pela CIA, né? A CIA por trás, financiada pelo governo dos Estados Unidos. E aqui é a última fala dele, diz assim: colocado em uma transição histórica, pagarei com minha vida a lealdade do povo, e os digo que tenho a clareza de que a semente que entregaremos à consciência de milhares e milhares de chilenos não poderá ser cegada definitivamente. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé no Chile e em seu destino. Superarão outros homens nesse momento cinza e amargo onde a traição pretende se impor. Sigam vocês sabendo que muito mais cedo que tarde se abrirão de novo as grandes alamedas por onde passe o homem livre para construir uma sociedade melhor. Aqui foi a última fala dele, o último discurso, isso ele no rádio, enquanto estava na casa cercada, a Casa da Moeda estava cercada, o pessoal atirando, bombardeando, ele se recusou a sair de lá e se recusou também a renunciar. Então, foi brutalmente assassinado. Beleza? Aqui vamos ver essas imagens. Bombardeio. Assim, um pouco mais brutal do que o golpe aqui no Brasil, né? A forma como se deu.
Assim foi o golpe de Estado no Chile, né? Extermínio, extermínio do presidente. Enquanto ele falava ao rádio essa mensagem, ele se recusou a sair da casa, se recusou a renunciar. E aqui, pessoal, a gente chega no nosso fim, nosso finalzinho. São os documentários que eu estou recomendando. Esse aqui é a Doutrina do Choque. É muito, muito legal, muito maneiro. Porque ele justamente mostra esse percurso desde 73, com o golpe no Chile, até 2003, a invasão no Iraque. A Doutrina do Choque é um livro, a tese dessa jornalista dos Estados Unidos, Naomi Klein, que ela fala sobre o que é essa doutrina do choque, né? Aí ela, o que é o choque? O choque é esse momento, é esse estado de perder completamente a sua orientação, sua sensibilidade, assim, seus sentidos, eles são privados, né? Há uma privação disso, você fica desorientado quando tem um choque, né? E esse choque, por exemplo, um golpe de estado desse foi um choque, né? Com um discurso aí, a mídia alimentando de que era uma ameaça comunista, né? Ameaça ao Chile e tudo mais. Você dá um golpe de Estado, coloca um cara lá, ditador, é o Pinochet, né? Um cara super sanguinário, a ditadura no Chile foi sinistra, e você, com isso, você vai aprovando, você vai passando a boiada, né? Você vai passando a boiada nos momentos aí de choque. Hoje a gente tem o choque do coronavírus, e aí o que está sendo aí desregulamentado, o que está sendo flexibilizado e precarizando mais ainda, né, os trabalhadores. Então, nesse documentário ela mostra justamente desde o Pinochet, 73, no golpe, que o Chile é o primeiro país do mundo que implementa o neoliberalismo, tá? Antes mesmo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem em 80 com Ronald Reagan, presidente, e na Inglaterra é a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e o Chile foi assim um laboratório do neoliberalismo. No documentário ela mostra também as relações, né, da CIA com o golpe. A equipe intelectual e econômica estudou na escola de Chicago, foi formada pelo Milton Friedman, que é o idealizador do neoliberalismo, tá? E aí, na verdade, ela nem termina ela passa, né, por outros acontecimentos, Inglaterra, Estados Unidos, Ronald Reagan, Inglaterra, veja no documentário. Depois, em 2001, né, com as Torres Gêmeas, que aí se insere esse outro estado de choque, de legitimar, né, essa guerra ao terror e provocar esse tudo o que aconteceu, a invasão ao Iraque, a invasão ao Afeganistão, com interesses aí econômicos do petróleo pelos Estados Unidos. E no último, na verdade, o que termina é em 2005 ou 2006, se não me engano, que é quando tem o Katrina, o furacão Katrina, que deixa várias pessoas lá nos Estados Unidos desabrigadas e desamparadas pelo governo, porque você já tinha aí 20, 30 anos de enfraquecimento, né, das políticas públicas, que é o que o neoliberalismo faz, que é justamente como posso dizer, justamente né, tirar, né, a doutrina é essa, né, não é o governo quem vai ser responsável por esse tipo de coisa, né, tem que ficar na mão das empresas. O governo tem que ser o mínimo possível, o Estado mínimo. Então, assim, o Estado não tinha condições, ou não queria também, não tinha interesse, não tem interesse, em dar assistência a essas pessoas, né, enquanto que muitos, né, que tinham carro, que tinham condições, que eram a classe média, saíram da cidade, foram para outra cidade, foram para outros locais, ou têm abrigo dentro de casa. Então, mostra como que era desigual. E aí, depois desse acontecimento também, desse fenômeno, dessa tragédia natural, o Milton Friedman escreve, o último artigo dele, ele morre logo depois, umas semanas depois, ele escreve falando que mostra, né, como que o Estado está fraco e que não tem condições de dar o básico para a população e que isso tem que ficar na mão das empresas privadas, realmente. E aí ele propõe a privatização das escolas lá. Então, assim, momento de crise e a galera passando a boiada, né? Aqui o Fahrenheit,
tá? Aqui vocês vão ver aquele que eu falei, que mostra as desigualdades também, lá nos Estados Unidos, e o poder dos lobistas. Esse aqui é muito bom também, é curtinho. Esse aqui já é mais longo, que mostra as corporações, o poder né, econômico das corporações. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro, entendido. Se não ficou, que vocês perguntem. Eu queria também trazer a relação desse enfraquecimento aí do... Estamos passando nossa aula, vocês me desculpem, né? Já é 32. Esse enfraquecimento aí do governo, né, das instituições, dos órgãos governamentais, que é a discussão que está acontecendo agora, que é justamente a privatização dos Correios, né, que vem aí sofrendo cada vez mais desmonte, corte, e aí vai piorando os serviços, tem os problemas de administração, mas isso tudo vai legitimando e criando, né, na mentalidade das pessoas que defendem tal medidas, né, e que são hoje aí acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, aquela famoso pobre de direita, né, esse tipo de coisa. Mas aí, gente, já falei muita coisa, vocês têm algum comentário? Vocês queriam acrescentar alguma coisa? Bastante questão mesmo, bastante informação. É... Ô, Leandro, valeu você, eu que agradeço pela presença. Valeu, Renata, obrigado também. Conseguiram acompanhar, assim, né, o link, o andamento? O começo ficou um pouco mais confuso, tá certo. Você tem alguma pergunta, Renata? É legal, é importante estar acompanhando assim os processos, né, os conflitos lá no Oriente Médio. Tá, beleza. Tá processando no seu tempo, de boa. Então, gente, obrigado. Eu vou encerrar a apresentação, mas se tiverem pergunta para fazer, podem fazer. Também já está chegando a hora, né, a hora da próxima aula.